Nós recebemos aqui no estúdio da Rádio 105 FM ao vivo o vereador Pergentino Mararim, o popular Nego Mararim do PMDB. Um dos assuntos é sobre a saída do médico Dr. Diego aqui de Salete. Mas primeiramente a gente agradece. Seja bem-vindo à Rádio 105 FM, vereador Nego Mararim, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes da Rádio 105. O médico Dr. Diego tem uma trajetória aí de trabalho prestado a Salete por muitos anos, são mais de 10 anos, e anunciou aí a sua saída no mês que vem, inclusive a confirmação da própria secretária de Saúde, a Nilce. O vereador Nego Mararim procurou saber aí os motivos dessa decisão do médico. Já teria essas informações, vereador Nego? Marcos, na verdade, eu tinha essas informações, sabia, mas não tinha certeza. Assim a gente não comentou nada com ninguém. Mas cada dia vinha pessoas perguntar se era verdade. Eu dizia, olha, não sei, porque a gente não tinha certeza. Quando, assim, eu fui quarta-feira, lá no SF, não consegui falar com ele, mas tinha agendado, depois eu não pude cumprir o horário, e eu pedi para uma enfermeira, então, pedi para ele se realmente era verdade que ele ia sair. Sim. E o porquê. E daí de tarde eu fui lá, ele não estava, e ela falou com ele disse que é verdade que vai sair. Até eu perguntei se era por causa de salário. Não é por causa de salário. Uhum. Então a gente fica muito triste, até chateado, na verdade. O Dr. Diego está, eu não sei, bastante anos, mais de 10, 12 anos aqui em Salete. E ele é muito, assim, compreensivo. Principalmente ele é do SF1, onde eu faço parte. E o pessoal está muito triste. E mesmo porque eu não entendi o Dr. Diego sair de Salete e ir para Vitimarsum. Sim. E até por incrível que pareça, Marcos, e aos ouvintes da 105, ele vai ganhar menos do que estava ganhando. E ele continua morando em Salete, somente vai trabalhar lá. Exatamente, ele continua morando em Salete e vai trabalhar em Vitimarsum. Uhum. Uma das questões que ele não estava contente, porque eu fui consultar há 3 semanas atrás, e perguntei para ele, porque a gente vê muitas reclamações e eu mesmo achava que não está certo. Por exemplo, as consultas só agendadas. E ele disse que também ele era contrário, sim, porque poderia ter 5 ou 6 consultas agendadas, mas ter as outras na fila. Por exemplo, ele me explicou, a pessoa vai lá, agenda a consulta, tá. Mas eu vou hoje, que é segunda-feira, eu tenho que agendar para segunda-feira da semana que vem. Nesse meio tempo eu pioro, tá? Sim. Eu sou obrigado a ir no hospital. Chegou segunda-feira, eu tô bom. Aí eu falto da consulta. E tira o outro tira o lugar de outro, exatamente. Uns desmarcam, mas a maioria não desmarca, porque ele precisou antes. Acho que nós temos, assim, no meu ponto de vista, Marcos, e aos ouvintes, nós não podemos marcar o dia que nós fiquemos doentes. Claro, sou a favor dessas consultas agendadas, porque existem pessoas que vão consultar, fazem exame, depois eles têm que ir lá mostrar o exame, então pode ser agendada. Mas no dia a dia, precisava ter pelo menos a metade de ficha na fila. O porquê que terminaram com a fila? Sou franco de dizer para vocês, para você e para os ouvintes. Claro, terminando só agendado, termina a fila. Sim. Isso nós sabemos disso. Porque se a pessoa precisa de médico, ele tem que ir mais cedo para conseguir a ficha. Eu, anos atrás, fiz, e se fosse preciso, faria de novo, né? Então, assim, com o agendamento, não existe fila no SF. Mas, não é, na minha opinião, não é o correto, né? O médico, ele se colocou à disposição, inclusive, para ir até a Câmara de Vereadores, repassar aos 9 vereadores sobre a sua decisão também, Nego? Sim, ele se colocou para a secretária que a hora que os vereadores querem conversar com ele, ele está à disposição.
Inclusive hoje vou lá no SF, vou tentar ver se ele consegue atender, porque também a gente entende que o médico não é fácil para atender uma pessoa para dar, por exemplo, depoimento, sabe? Sim, sim. Ele tem os horários tudo marcado, mas quero marcar com ele. Se ele não puder ir na Câmara, mas lá no SF mesmo, se ele puder atender eu e os outros vereadores, que daí a gente vai convidar todos, ele se colocou à disposição. Sim. E vou lá tentar marcar com ele hoje ainda. Realmente é uma grande perda, né, para a Salete, né? Acho que isso vai trazer um impacto bastante negativo, né? Acredito que sim, Marcos. Na verdade, nós podemos dizer que do ano passado para cá é o segundo profissional que nós perdemos na área da saúde e no SF1. Por exemplo, o ano passado foi perdido a Eliane Miller Brásio, Sim. que era enfermeira, com muita capacidade, e ela saiu. E a gente assim não foi atrás para saber os motivos. Então, foi uma profissional que foi perdido e a gente não correu atrás. Sim. E essa vez o Dr. Diego, portanto, por o pessoal me procurar e perguntar, então eu fui lá para conversar com ele, para falar a verdade, porque não adianta eu vir aqui na rádio, Marcos, e dizer, o Dr. Diego vai sair. Mas eu não tinha certeza até quarta-feira, sabe? Sim, sim. Então eu fui ter certeza primeiro para depois vir falar, tá? Por salário, então, está aí confirmado que não é por motivo salarial. Não é por motivo salarial. E nem pelo atendimento aos pacientes, porque Sim. tem médico que às vezes se aborrece com os pacientes. Sim. Ele não tem nada contra os pacientes, não tem nada contra o salário. É desacerto entre médico e secretaria. Sim. A secretária de Saúde, ela relatou, inclusive aqui para a Rádio 105, que já houve uma conversa com o médico Dr. Diego junto com a prefeita Chica. A minha pergunta e a sua avaliação também, por que os vereadores não foram informados, né, sobre essa decisão do médico Dr. Diego, inclusive os próprios vereadores do PL que também não tinham essa informação? Marcos, isso que me deixou mais surpreendido, porque vou dizer para você que quarta-feira, antes de eu ir lá no SF, eu até não comentei nada, eu perguntei para a presidente da Câmara se ela sabia de alguma coisa. Ela disse, escutei um zum-zum, como disse, Sim. mas não sabia de nada. Também eu não disse que ia lá conversar com ele, tá? Mas eu me senti com a obrigação de me informar. Sim. Porque pelo menos assim o pessoal está sabendo. Se a gente não ir se informar, se a gente não vier falar, Marcos, dá que nem eu falei antes. Saiu a Eliane, ninguém foi se informar, ninguém sabe o porquê saiu, né? Sim. Então hoje a gente pelo menos sabe. Normalmente, se a gente não pegar informação, eles alegam, ele queria ganhar mais. Isso eu tenho certeza que não é. Sim. Então eu posso dizer que não é por causa de salário. Houve, já aproveitando, vereador Nego Maranim, houve comentários aí nos bastidores que o Milton Cunha, né, o popular Tafa, poderia assumir o comando da Secretaria de Saúde. O vereador Nego também já ouviu esses comentários? Marcos, assim, um boato, sabe? Sim. Mas muito de longe. Até, para dizer para você, quase não acredito. Uhum. Mas hoje em dia também a gente não duvida, tá? Sim. Mas, sinceramente, não acreditaria. Dizer que ele não teria capacidade, não posso dizer. Ele teria. Mas acho meio impossível até. Sim. Difícil, não é impossível, quer dizer, na verdade. O que mais o povo solicita ao vereador referente à saúde é também uma avaliação sua, no geral, o que precisa ser melhorado aqui em Salete? Olha, Marcos, aqui em Salete, na verdade, assim se queixar da saúde, a gente não pode aqui dentro do município, né? Porque se vai no SF, eles não atendem, vai lá no hospital, é atendido. Apesar que vai no hospital, eles mandam no SF. Vai no SF, manda no hospital. Isso acontece. Mas, no final das contas, é atendido. Então, está mais ou menos bem. O que eu me admiro muito, Marcos, isso eu já falei e digo para você e para todos que estão ouvindo. Salete não consegue
Por exemplo, consulta fora, muito pouco. Negócio de ressonância, muito pouco. Essas cirurgias na fila, diz que é do SUS, que vem de lá atrás. Eu até acredito, mas... Vou citar um exemplo, Marcos. O ano passado, mês de agosto, vai ficar um pouco difícil até para falar, mas esse é um exemplo que aconteceu na minha família, tá? A minha irmã ficou sabendo que tinha problema de coração, lá em Joinville. Então ela começou particular, porque ficou com medo, então começou particular, pagou consulta, pagou exame e precisou fazer a cirurgia. E ela, dia 6 de dezembro, fez a cirurgia pelo SUS. Então, que aqui eles dizem que se começa particular, o SUS não cobre. O Estado é o mesmo, o SUS é o mesmo. Sim. Isso me deixou... E além disso, por incrível que pareça, o marido dela, 30 dias depois que ela teve problema de coração, ele teve o mesmo problema e também pagou as consultas, pagou os exames, fez a cirurgia, fez dia 22 de fevereiro pelo SUS. Ele até foi adiado a cirurgia para esperar ela se recuperar, senão teria feito antes. Então eu vejo, se o SUS é o mesmo, por que lá essa diferença e aqui? Aqui tem gente que diz que está na fila da cirurgia há 3, 4 anos. Nossa. Eu, ano passado, na verdade, eu estava na fila também para fazer do quadris. Quer dizer, a do quadris com o coração tem diferença, né? Sim. Mas, no fim, fiz particular porque essa fila não anda. Eu não sei se lá na frente, talvez, que não seja culpa daqui, tá? Sim. Eu não estou dizendo que é culpa daqui. Mas lá na frente eu acredito que tem alguém que está furando essas filas, Sim. tá? O que mais é solicitado ao vereador é nesse segmento aí. Nesse segmento ali porque, olha, você vê bastante gente, eu preciso fazer cirurgia, eu preciso isso, eu não consigo. Então é bastante complicado. Sim. Não é tudo o que a gente parece que vê que é verdade, tá? Sim, sim. Isso eu afirmo para você, porque a gente acompanha todo dia. Eu, por exemplo, eu estou todo dia aqui em Salete, só os dias que eu tenho que sair, mas é muito difícil, né? A gente conversa todo dia com pessoas diferentes. Eu venho para Salete, eu não fico só na Câmara. Sim. Eu vou na Câmara, eu vou na Secretaria da Agricultura, eu vou jogar baralho, eu também tenho meus. Sim. Mas também estou sempre no meio do povo, mesmo que eu estou jogando baralho, tem pessoas diferentes todo dia. Né? Sim. O vereador Nego tem sempre comentado sobre a retirada das máquinas, né, que estavam sob o controle do secretário da Agricultura, o Levi Lenzi. Nesse período, até o momento, dá para analisar se a prefeita acertou essa mudança? Marcos, dá para perceber que ela acertou, porque eu fui conversar com ela e ela disse que não voltava atrás. Isso eu posso falar aqui para você, falo para todos os ouvintes. E eu sei que está fazendo, que tem bastante diferença de antes para agora. Isso eu posso dizer para você. Eu, graças a Deus, eu sou muito bem atendido na Secretaria da Agricultura, com a própria IPAGRE. Então eu vejo que eles vêm fazendo um trabalho muito excelente, muito bom para o município, traz resultado. Por exemplo, no mês de março teve 6 reuniões, 5 no interior e 1 na praça. Eu participei de todas aquelas, porque daí eles mostram os números. Sim. E com os números você vê o trabalho. E quanto você me perguntou das máquinas da Secretaria da Agricultura, eu não sei o porquê foi retirado, sabe? Se estão fazendo agora, estão. Mas tem bastante reclamação. E antes eu não via, Marco. Sim. Isso eu posso dizer para você. Então não houve um acerto? Não houve um acerto por enquanto. Uhum. Não houve um acerto. Sobre as indicações, né, que o vereador tem feito, é uma forma, claro, oficial de encaminhar ao setor de obras. Como tem sido aí o respaldo da Secretaria de Obras, né, sua análise até o momento também do setor de obras? Marcos, essa é uma boa pergunta. Falei na última sessão que nós, vereadores, temos quase que nem palhaço lá. Porque eu fiz indicação, fiz requerimento. Quando a resposta veio, nós vamos analisar, se tiver necessidade nós vamos fazer. Eu sou vereador, né?
Então, se eu pedir uma coisa para uma pessoa, não foi só para uma, foi para várias pessoas, eu sei que precisa. Agora, dizer que vai analisar para ver se precisa, me deixa muito indignado. É como enviar uma resposta dizendo que não vai atender. Não, exatamente, como não vai atender, né? E a gente pede porque os agricultores vêm pedir e bastante casas, sim, bastante local. A gente faz porque a gente vê. Porque eu também visito o interior, sabe? E a gente vê onde tem dificuldade. Eu não estou aqui hoje falando, reclamando, por exemplo, do interior das estradas geral. Isso não. Até vou dizer para você que está boa. Não tenho reclamação. Deu esses problemas que colocaram areia, deu muita lama. Mas foi um teste. Sim. Porque eles começaram a botar, por exemplo, a areia na estrada no interior e deu uma chuva. Mas aquela chuva foi passageira. E ficou boa. Daí colocaram um pouco mais, aonde deu bastante dia de chuva, claro, daí deu a lama. Mas nem por isso eu vou questionar. Sim. Foi um teste, uma questão de experimentar. E posso dizer que hoje as estradas do interior, elas estão boas, tá? A geral, né? Sim. Vereador, dados do Portal da Transparência, eles mostram um gasto de mais de 1 milhão em oficina mecânica no ano passado. O vereador que tem sempre aí acompanhado os trabalhos, o que precisa ser feito para diminuir esses custos aí aos cofres públicos? Marcos, eu sou sincero falar para vocês, questionei isso muitas vezes e hoje digo para você que não tem, parece que não tem saída esse questionamento de tanto dinheiro que é gasto. Porque R$1 milhão não é R$1.000. Você sabe muito bem. Com R$1 milhão dá para comprar 2 máquinas, eu acho ainda hoje, meio apurado, mas dá. Então dá para comprar 2 máquinas novas. Sim. Me parece que isso não tem muito cabimento. Mas as notas aparecem, né? A gente fiscaliza, as notas aparecem. Então não posso dizer para você que seja errado. Sim. Porque para eu falar que estava errado, teria que não ter nota, mas tem. Sim. Então, mas eu acho bastante dinheiro, sim, Marcos. Um outro assunto, já aproveitando, que ainda gera comentários, é sobre a venda do santuário. Já faz vários anos que os padres anunciaram a venda, inclusive com a saída aqui de Salete. Houve, né, o início das vendas das terras, depois, né, aconteceu a venda também do seminário. Sendo que foi deixado para Mitra, né, a capela, toda aquela área ali próximo, a questão da Via Sacra também, né, de responsabilidade e de posse da Mitra. Qual a análise do vereador Nego sobre esse assunto? Marcos, sou sincero falar para você, a gente vê muitas reclamações, questionamento, a gente vê muitos. Posso dizer para você que eu moro ali no Rio Luiz desde que eu nasci. Meu pai veio morar ali onde eu moro com 5 anos de idade. Se ele teria vivo hoje, ele teria feito 95 anos, dia 11 de fevereiro. Então é 90 anos que a família Manarim mora ali onde eu moro, tá? Meu pai sempre falou, quando construíram o seminário, que foram voluntários na mão de obra. Tudo bem, até ali eu concordo, mas foram voluntários, tá? Sim. Nos anos 59, nos anos 60, se não me engano, não tenho bem certeza, quando essa congregação do Espírito Santo comprou da outra congregação. Então, tudo bem, eu concordo o pessoal de Salete questionar, dos padres doar, mas se sabe que teria que ter questionado antes. Sim. Porque a ajuda do pessoal foi na outra congregação, não foi nessas, que essas a gente tem certeza que foi comprado. Sim. Mas tudo bem, até ali cada um cabe a ter a sua opinião. Ficou 3 hectares para Mitra, é bastante terra também. Alegaram que não pode fazer o mirante, fazer a santa. Não é verdade, Marcos. Isso eu vou dizer para você, não comentei até hoje. Sim. Se quiser fazer a santa, quiser fazer o mirante, tem espaço. Sim, sim. E seria feito ali. Não tem aonde ter que comprar o seminário para fazer o mirante e a santa. Sim. Isso me desculpa se eu estiver falando coisa, porque aonde pertence para o prédio do seminário
fica para trás. Então, lá não teria condições. Sim, sim. Outra coisa, o seminário foi vendido, o seminário com 1 hectare de terra, mas tenho certeza absoluta que a congregação mandou 2 propostas para a prefeitura. A primeira no valor de 250 mil, quando a prefeita mandou a resposta que tinha interesse. Isso do seminário? Do seminário. Sim. Mas deixou passar o prazo. O prazo. Existe prazo para tudo, né? Sim. Tá. Tornaram mandar a segunda proposta. Tinha interesse, mas passou de novo o prazo. E daí, então, eles venderam para outros. Sim. Os padres, eles deram prioridade para a prefeitura comprar 2 oportunidades, deixaram passar o prazo e aí, claro que os padres deram a oportunidade para quem tinha interesse. Sim, eles deram 2 oportunidades. Também saiu a conversa, por exemplo, na época de 2019, veio para a Câmara de Vereadores um projeto para comprar 3 hectares de terra. Sim. Na época, foi alegado que os vereadores não aprovaram. Não é verdade também. O projeto estava na Câmara de Vereadores, ficou bastante dias, porque nós fomos analisar primeiro, e também tem uma... Até porque o valor era bem fora. Exatamente. Né? A IPAGRE, por exemplo, saí dali para falar da IPAGRE. A IPAGRE tem um preço de terra aqui em Salete. Sim. Na época era 8 mil, era 12 e era 20 mil o hectare, sim, que é o preço da IPAGRE. Claro, aquilo lá não era comprado para agricultura, mas temos que se basear porque era interior. Sim. Aí eles queriam 27 mil o hectare, onde é muito dinheiro. O vereador também tem uma responsabilidade quando aprova um projeto. Sim. Vão aprovar um projeto acima de terra de primeira, que a terra de primeira é considerada terra de aroizeira. E se fosse toda aquela área por esse valor, tudo bem, né? Mas lógico, não um pedaço mas só. Mas aonde era para ser ali não tinha. De 3 hectares você ia... Vamos botar bastante que ia aproveitar 7. Sim. Tudo bem, aquele 7 é um local bem ajeitado, mas era muito fora. Só que daí veio uma conversa para deixar, não aprovar o projeto, que ia incluir o seminário junto. E a primeira proposta que veio da terra e o seminário junto foi 600 mil reais. E a prefeitura não mandou o projeto para a Câmara nesse valor, que se tivesse mandado teria passado, tenho certeza. Porque aqueles 3 hectares era 360 mil. Sim. Então, com mais o seminário, saía 1 hectare de terra com o seminário por 240 mil. Sim. Então, nós não ia deixar de aprovar. Essa negociação, como o vereador falou, né, dessas 2 propostas, ela foi aberta também para a Câmara de Vereadores? Olha, vamos sentar aqui nessa mesa porque há essa proposta dos padres, o que nós vamos fazer, se o município compra ou não compra? Isso aconteceu ou simplesmente só souberam quando houve agora essa decisão, né, de vender para particular? Não, Marco, nunca teve essa proposta, nunca foi para a Câmara de Vereador, nenhuma das vezes. Eu sou sincero falar para você, eu moro lá no Rio Luiz, tem um CPC da Capela, e quando a coordenadora, que é a ministra, convidou para vir uma reunião na Matriz, ali no Salão Paroquial, onde tinha a reunião de todas as comunidades. E nós estávamos em 3 pessoas lá do Rio Luiz. Quando o padre Adalberto falou que a congregação tinha mandado a proposta, primeira vez, e a prefeita disse que tinha interesse, mas não respondeu de novo. Sim. Não foi atrás, na verdade, tá? E era 250 mil. A segunda proposta veio de novo, aí tinha aumentado. Não posso dizer realmente o valor. Sim. Mas sei que veio a segunda proposta. Eu fiquei sabendo dessas 2 propostas numa reunião do ICPC no Salão Paroquial do Padre Adalberto. Do Padre Adalberto. Isso eu posso afirmar porque tinha bastante gente junto. Sim. Tá? E como está lá, até para a gente finalizar esse assunto, sobre o Mirante, pode construir, sobre a Santa, pode construir, vai ficar aquela capela, já é de posse, inclusive da Mitra, que foi feita essa doação por parte da congregação. Sim, eu acho que para Salete é o essencial, é a capela, é a Santa, vamos dizer, se quiser, as capelinhas, que também foi doado pelo Guido, né? Sim. O Guido teria comprado, mas ele me falou que doou.
Então eu acho que é o suficiente. Se quiser fazer mirante, dá para fazer. O seminário, tudo bem. Os padres podiam dar para o município? Podia, não vou dizer que não. Mas também o valor que eles pediram não era alto para, se tivesse interesse, para deixar de comprar. Sim. Isso eu quero deixar bem claro. O valor não era alto para deixar de comprar. Vereador, quanto aos investimentos do ginásio, o vereador esteve visitando e analisando se o dinheiro está sendo bem investido, né, pelo valor de mais de R$500 mil. As obras devem fazer uma grande transformação do ginásio, na sua análise? Marcos, o análise que eu fiz, eu tive lá sábado, eu tive olhando. A verdade é que ficou muito bonito a frente. Por dentro ficou bonito, mas não deu muita diferença. Claro, o gasto deu. Eu acho bastante dinheiro, tá? Mas isso é a opinião minha, né? Sim. Não vou dizer que tem dinheiro ali, porque a gente também não é engenheiro para saber, né? Sim. Mas é bastante dinheiro e não vi muita mudança. Vi boniteza, na verdade. Sim. Viajaram a Brasília hoje a prefeita, o vice-prefeito e as secretárias de saúde e administração. O vereador analisa que é necessário todos viajarem ao mesmo tempo a Brasília? Marcos, isso é uma polêmica que está gerando... O senhor sabia? Não, eu não sabia. Eu, sinceramente, posso dizer para você que não sabia. Sabia que a prefeita essa semana era para ir para Brasília, mas não hoje, e também não sabia que ia todas essas pessoas. Eu também digo que não sabia de hoje. Eu acho que foi sexta-feira que o vereador Odair esteve aqui, disse Sim. que foi 2 vezes em Florianópolis esse ano. A gente não fica sabendo, sabe? Eles marcam e vão. Eu não fui convidado nenhuma vez até hoje para ir a Florianópolis ou ir a Brasília. Não é que eu tenho interesse de ir, mas Sim. sinceramente não. É resultado? Você consegue trazer. Você vai lá no gabinete dos deputados, você sabe que é mais fácil falar de cara a cara do que por telefone. Sim. Isso a gente sabe também. Mas estou percebendo que não vejo muito interesse, sabe? Já vi nas redes sociais a prefeita ir lá em Florianópolis, tirar foto com os deputados do MDB, com os vereadores dela, e nós não fomos convidados. Nada disso me interessa, né? Mas se sabe que não é fácil para uma verba quando vai os adversários. Sim. Porque é por tudo assim. Nós vivemos num mundo, num Brasil com a política que está sendo dessa maneira. Admirar da prefeita ter ido para Florianópolis, Marco, não me admiro. Ela tem que ir mesmo, até acho que sim. Agora, prefeita, vice, secretário de administração, secretário da saúde, talvez não precisaria. É Brasília. É Brasília? É Pois Brasília. Mas estou me referindo para Brasília. Sim. A prefeita acho interessante ela aí. Vai ela ou mais um, né? É interessante, mas 4 pessoas é bastante. É um gasto bastante elevado. Exatamente. Nós queremos agradecer aqui outros assuntos nós teríamos, né? A gente deixa para outra oportunidade. Queremos agradecer aqui o vereador Nego Mararim por estar aqui na Rádio 105 FM trazendo, né, essas informações e a principal delas sobre a saída, né, do médico Dr. Diego. Nós também vamos entrar em contato para ouvir, né, o Dr. Diego sobre essa decisão. É importante também, né, sobre o que o vereador recebeu, que o Dr. Diego ele tem interesse em conversar com os novos vereadores, né, até para passar esses dados. Acho que também é de grande relevância, né, e importância para que todos tenham esse conhecimento. Muito obrigado, vereador, o espaço para a sua mensagem final. Eu que quero agradecer, Marcos, a oportunidade, dizer para você que a gente está aí sempre à disposição. E a gente gosta de esclarecer as coisas, mas que nem eu disse anterior, para eu vir aqui falar, eu vou ter que ter uma certeza de falar, tá? Se eu não tivesse certeza, não teria vindo aqui. E deixo uma coisa eu fico muito preocupado, e sei de pessoas que estão preocupadas também nessa saída do médico,
Como eu falei para você, o Dr. Diego é um excelente médico, saiu uma excelente profissional, que era uma enfermeira, que a gente deixou passar despercebido. Nós, como vereador, devia de, na época, ter ido atrás, mas a gente, às vezes, descuida. Não vou dizer que... Sim. Mas isso aconteceu. Então, no mais, agradeço a você, agradeço a todos os ouvintes, e a gente está sempre à disposição. O Nego Manarim não tem aquela conversa não tive estudo para isso, mas na maneira do possível a gente dá a explicação. Sim. Obrigado, Mário. Muito obrigado. Este é o vereador Nego Manarim, com a gente aqui na Rádio 105 FM, né, trazendo essas informações a toda a nossa comunidade. Nós voltamos a seguir com outras informações por aqui.